Olá, Deus te abençoe. Vamos estar dando apoio a você aí no concurso do IASES para o cargo de agente socioeducativo e na parte de direitos humanos, que pode cair um tema de direitos humanos na redação ou de segurança pública. E também vai cair questões objetivas na prova, objetiva. Então nós vamos estar discorrendo hoje sobre direitos humanos. Vamos tentar ler toda a parte de direitos humanos que pode cair na prova. Bacana? Vou estar minimizando aqui a minha imagem para nós acessarmos a apostila. Na apostila você vai na página 214. Na página 214, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal de Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, pela Resolução 217-A-3, em 10 de dezembro de 1948. Então, é uma declaração que foi feita, adotada e proclamada na Assembleia Geral das Nações Unidas. O preâmbulo dela, nessa primeira parte aqui, vale a pena você frisar o seguinte: direitos humanos não é uma lei como o Código Penal, como Código Civil. Na verdade, é uma declaração que os países fizeram para melhorar a vida da população em todos os países que adotaram. Então, tem países que adotaram a Declaração Universal de Direitos Humanos, outros não. Então, não é uma lei, é uma declaração, é uma resolução que os países membros adotaram. No preâmbulo, nós vamos ler aqui o preâmbulo. Considera que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que as mulheres e homens gozam de liberdade de palavra, de crença e de liberdade, de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como no último recurso, a rebelião contra a tirania e a opressão, considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direito de homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida e uma liberdade mais ampla, considerando que os países membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observância destes direitos e liberdades. Considerando que uma compreensão comum destes direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração dos Direitos Humanos como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, esforços por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional para assegurar
o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre povos dos próprios países mesmo, quanto entre povos dos territórios da sua jurisdição. Dado essa abertura, nós vemos aqui algo importante. Temos o último parágrafo que nós lemos, o antepenúltimo. Vamos ver aqui que aqui em momento nenhum falou sobre punição de lei, de quem respeitar essas diretrizes. Na verdade, o Estado, as nações iam ter que, através de estudo, conscientização, levar esses princípios de direitos humanos às pessoas. Dado isso, nós vamos ler o artigo 1º. Só um adendo aqui, que, por exemplo, a pessoa ela agrediu fisicamente a outra pessoa. Em seu país, não dá para punir ela pela Declaração dos Direitos Humanos, porque não é uma lei punitiva, é uma lei educativa que os povos têm interesse em alcançar para o bem-estar social. Mas tem as leis penais, que a pessoa pode ser punida e pagar por aquilo que ela fez. O artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com respeito e com espírito de fraternidade. Desculpa. Continuando aqui. Já pula para o 2. Então, aqui, esse primeiro artigo aqui, a primeira coisa que se destaca, homens nascem livres. Ou seja, a abolição da escravidão. Então, os países membros das Nações Unidas devem combater a escravidão. Todos nascem livres e iguais, ou seja, ninguém é superior a ninguém, ninguém é dono da vida de ninguém. Se a pessoa for trabalhar para outra pessoa, ela deve receber todos os direitos dela. O artigo 2. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, que se trate de um território independente sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Então, aqui nesse artigo 2, ele pode fazer uma pegadinha. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração. Vamos supor que você pensa só no social, só no secular. E ele fala que as pessoas podem sofrer distinção pela religião. Então, essa resposta vai estar errada. A religião, no artigo 2, ela também deve ser respeitada. Ok? Então, é só uma questão que pode cair. O artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. No artigo 3, ele pode fazer uma pegadinha, porque você vai ver direito à vida? Sim, direitos humanos. À liberdade? Sim, direitos humanos. Segurança pessoal. Olha que interessante. Ele coloca a palavra pessoal. Você vai...
às vezes você vai entender assim que o Estado não deve prover uma segurança pessoal privada, entendeu? Aí você vai pensar no privado, em segurança, vigilante, mas não leva por esse ponto. Realmente essa questão vai estar certa. A segurança pessoal, os direitos humanos dependem. O artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Ele reforça o artigo 1º, não à escravidão, não ao tráfico de pessoas. O artigo 5º, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Aqui entra, por exemplo, uma pessoa ser torturada para confessar um crime. Não pode. Tratamento ou castigo cruel. A pessoa ficar exposta ao sol amarrada. Não. Então está nesse seguinte ponto aí. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. O que é uma pessoa perante a lei? É a persona, é o que ela simboliza na sociedade. Ela tem personalidade, ela tem caráter, ela tem direitos. Ninguém pode ser aqui considerado um objeto. Um exemplo, por exemplo, usarem crianças para comprar e vender. Não pode haver compra de ser humano, ela não é um objeto, ela é uma pessoa. Artigo 7. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então a pessoa não pode ser discriminada e ninguém pode incitar outra pessoa para discriminar ela. Mesmo que eu não esteja discriminando a pessoa, mas eu incitei outra pessoa, eu estou ferindo os direitos humanos. Artigo 8. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. O direitos humano tem uma característica interessante. Ele protege o ser humano do Estado, da força estatal, da opressão estatal. Então aqui, o remédio efetivo, por exemplo, seria um habeas corpus. A pessoa foi presa e é duvidosa se ela praticou o crime ou não, ou ela é inocente, então tem um remédio para aquela prisão. O remédio para a dor que o Estado quer fazer aquela pessoa sofrer ou que o Estado está fazendo aquela pessoa sofrer. E o remédio que é o habeas corpus, beleza? Artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Então a pessoa pode ser detido? Sim. Exilado? Fora do país? Pode. Pode ser preso? Sim. O direitos humanos dá essa liberdade, mas arbitrariamente, não cometeu crime, não é uma má pessoa, ela não pode ser presa, detida ou exilada. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Por exemplo, nós temos aqui no Estado a primeira instância e a segunda, mas ele tem direito a ir para Brasília, entendeu? Então o artigo 10 seria mais ou menos isso. Os juízes daqui, comovidos por um crime que aconteceu no Estado, no seu Estado, podem agir arbitrariamente. Então a pessoa vai ter um tribunal independente, ou seja,
lá em Brasília, uma terceira instância para ajudar ela. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua direito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta a pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Então aqui está falando que você só pode ser considerado culpado quando você for julgado, ter o direito de defesa e realmente constatou que a pessoa cometeu o crime. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra, à reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra a tais interferências ou ataques. Então, se cair na prova, a sua correspondência não pode ser violada. Verdade. Só quem pode abrir a sua correspondência é você. A sua honra, a sua reputação, ninguém pode ferir ela, falar uma coisa que você não é. A não ser essa correspondência aqui, ela pode sofrer uma quebra de sigilo judicial. Aí só o juiz que pode fazer e com provas. 13, artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade, locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Parece óbvio, né? Mas se cai na prova é isso mesmo. A pessoa tem direito de sair do seu país e voltar para o seu país. 14, artigo 14. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivado por crime de direito comum ou por atos contrários aos objetos e princípios das Nações Unidas. Aqui é interessante você gravar a palavra legitimamente, porque eu vi uma questão de concurso falando: esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição ilegítima. Se o Estado está te perseguindo legitimamente, ele tem prova? Ele pode. Se o Estado está te perseguindo ilegitimamente, aí não pode. Então eles podem trocar essa palavra aqui na prova. Se cair ilegítimo, vai estar errada a questão. A questão é: esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legítima. De perseguição legitimamente motivada. É a resposta correta na prova. Artigo 15. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Olha que interessante. Questão de prova. Todo mundo pode ter uma nacionalidade. Por exemplo, pode ter duas. Ele é cidadão brasileiro e naturalizado português. Entendeu? Também, ele... direito de mudar de nacionalidade. Veja, por exemplo, o jogador vai jogar por Portugal e abre mão da nacionalidade brasileira e assume a portuguesa como titular para jogar. Ele pode. Olha que interessante. Então, se cair na prova, tem direito de mudar de nacionalidade? Sim. Resposta correta. 16. Os homens e mulheres de maior de idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua adoração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes.
A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade, tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Então aqui, interessante, se cai na prova, todo mundo tem direito a casar? Sim. De construir família? Sim. A família vai ter uma proteção da sociedade e do Estado? Sim. Artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outro. Ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade. O que é direito à propriedade? A sua casa é sua, o seu terreno é seu, não é do Estado. Você vai pagar imposto e você vai viver nele tranquilo. Ninguém pode tomar ele de você. 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público e em particular. Questão de prova. Você pode manifestar o seu culto em público? Sim, é correto. Se cai lá, não pode. Você tem direito à religião, mas você não pode ficar manifestando sua religião em público. É errada a questão. Pode sim. Artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio, independentemente de fronteiras. Então, aqui é o direito à liberdade de opinião e expressão. Tá certo que você não vai usar essa liberdade para difamar, porque a própria resolução de direitos humanos fala que a gente não pode difamar o ser humano, o respeito à dignidade humana. Artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Se tiver escrito lá, as pessoas têm direito de se reunir no meio da rua, de forma pacífica e avisando as autoridades antes. Pode. Todo mundo pode se revoltar contra o Estado, ir para a rua, querer quebrar as coisas, manifestar armado. Não pode. Proibido. Artigo 21. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público no seu país. Vamos ver se tem continuação do 21. Tem. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegura a liberdade do voto. Então, esse artigo 21, você pode ajudar no governo do seu país, do seu município, do seu estado. Através do quê? Do voto. Se cair na prova lá, é uma garantia dos direitos humanos o voto. Sim. De participar do Estado? Sim. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem o direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais, indispensáveis à sua dignidade, ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Olha que interessante. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional. Então, os direitos humanos, eles asseguram o direito à segurança social pela cooperação internacional. Então, o artigo 22 vai lembrar que o direito à segurança social é pelo esforço nacional e cooperação internacional. Então, cai nacional e internacional. Se cair as duas coisas na prova, correto. Se cair a um e falar assim, não, sem ajuda internacional, está errado. Artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção,
tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e que acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Então, no artigo 23, pode cair na prova. O salário mínimo, ele está inserido no artigo 23 como a remuneração satisfatória? Sim, a pessoa tem como se alimentar com ele, cuidar da sua família, apesar de pouco, mas tem. Artigo 24. Todo ser humano tem direito ao repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e as férias remuneradas periódicas. Se cair na prova, direitos humanos, protege o lazer? Sim. O repouso? Sim. A férias? Sim. A limitação razoável da hora. Na prova vai cair como? E, inclusive, horas ilimitadas que vão estar errado, entendeu? Então, como vemos aqui no artigo 24, inclusive a limitação razoável das horas. E cai assim, inclusive a ilimitação da carga horária ou das horas de trabalho. Vai estar errado. Então, eles podem mudar esse limitado para ilimitado. Então, você lembra, quem vai aguentar trabalhar ilimitadamente? Tem que ter o repouso. Então, vai estar errado. Tem que ser limitado mesmo. O artigo 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, os serviços sociais dispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Então aqui falou a família em todos os seus aspectos. Se cair saúde, certo. Bem-estar, tá certo. Alimentação, vestuário, habitação, tá certo. Se excluir algum desses itens e falar que a questão está correta, abre o olho. Possivelmente a questão vai estar errada. Artigo 26. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a teus filhos. Então, é bem interessante aqui que é assegurado às crianças os graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. Então, vai cair na prova. Todo mundo tem direito à faculdade? Não. Todo mundo tem direito a um curso técnico? Não. Se bem que no Brasil nós temos curso técnico de graça, faculdade de graça, mas tem que passar na prova. Então aqui, o que tem que ser assegurado à criança é os graus elementares. Possivelmente aí, eu vou colocar aí de 1º ano ao 9º ano. Que a criança vai ser alfabetizada, aprender a ler e escrever, entendeu?
A parte de faculdades e outras coisas, se cair na prova que é obrigado, tá errado, entendeu? O Estado pode oferecer, mas o que ele é obrigado pelos direitos humanos a oferecer é os graus elementares, a alfabetização. Artigo 27. Todo ser humano tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes, de participar do progresso científico e de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja o autor. Então, o artigo 27, ele fala interessante, todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e participar do progresso científico e de seus benefícios. Então, se cair lá, os direitos humanos dá direito à pessoa a participar da cultura, da arte, está aqui. Então, ela vai ter direito sim. A resposta vai estar correta. Artigo 28. Todo ser humano tem direito a uma ordem social internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Então, todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional. Ou seja, aqui a lei está fazendo remissão a ela mesma. Qual é essa lei que ele vai ter direito? A Declaração de Direitos Humanos. Entendeu? Então ele faz uma propaganda, a lei faz uma propaganda dela mesma no artigo 28. O artigo 29. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pelas leis, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então, aqui, todo ser humano tem deveres para a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Então, está falando de direito, mas ele também tem dever. Se cai na sua prova que ele tem dever para a comunidade dele, está correto. O artigo 30, nós vamos finalizar. O último artigo. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de qualquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Interessante, mais uma vez a defesa dos direitos humanos, da própria lei. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de qualquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Então, uma vez declarado os direitos humanos e o país, a nação, aderir, ela não pode voltar atrás e nem fazer coisas contrárias à lei. Bacana? Deus te abençoe poderosamente. Bons estudos. Vamos fazer mais vídeos aí para essa prova do IAS. Tá bom? Deus abençoe a todos.